Muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui no Luz Vermelha. Dessa vez nós sozinhos, o Ronaldo Costa, que é médico, está falando lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, e eu, Sandra Luz, jornalista, falando do Porto, em Portugal. Essa semana foi o Dia Mundial da Água, né? Uma data muito celebrada, muito lembrada sobre um ativo que é muito negligenciado, né? E hoje nós trazemos esse assunto. Tínhamos aqui dois convidados que infelizmente não puderam comparecer, então fica o convite ainda. O Ronaldo daqui a pouco vai falar quem eram os nossos convidados. E nós vamos abordar um tema que realmente é bastante complicado, que é a transformação não é floresta, mas da mata nativa do Pantanal em pasto. O que está acontecendo, Ronaldo? Explica pra gente. Boa noite, Sandra. Bom dia, né? Para quem assistiu o programa em outras horas, né? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, né? É assim, né? Bom, nós estamos aqui. Eu sou da área da saúde, mas eu fico vivendo esse meu meio, né? Eu fico pensando como o professor Milton Santos falou. Eu sou apaixonado pela obra dele, né? Geógrafo, né? E então, eu fico vendo como que esse meio ambiente, como que o meio que nos cerca, o nosso nicho ecológico, né? Como que ele está, né? E eu fui surpreendido nessa semana passada, né? O dia 22 foi realmente o Dia Mundial da Água, e uma semana antes, teve um anúncio de uma audiência pública, um dia antes da audiência. Ela saiu publicada na mídia, né? Da internet e no jornal, convite de uma audiência pública para obter a autorização para desmatar 13 mil hectares no Pantanal, em Corumbá, Em Corumbá. Corumbá em no Mato Grosso do Sul, Mato cortando Grosso do fronteira com a Sul. Bolívia, não é? É. Aí a gente lembra de 2020, né? O Dia do Fogo, né? Foi 2020, foi um ano trágico, o final do ano de 2020, porque foi quando nós tivemos a questão da Covid, a chegada da Covid, e também aqui no nosso estado nós tivemos, e no país, né? Nós tivemos o Dia do Fogo, né? Quando chegou o final de dezembro, eu lembro 27 de dezembro, o Brasil inteiro pegou fogo, né? E foi aquela lástima toda. é, o Brasil pegou fogo de sul a norte, principalmente na região norte e centro-oeste, e degradando áreas, né, dos diversos tipos de biomas, né? O Brasil, a gente sabe que tem Cerrado, Mata Atlântica, é, Pantanal, né? E aqui no Mato Grosso do Sul é uma riqueza muito grande, era, né? A gente tinha Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal, né? E eu fiquei muito surpreso, porque quando teve aquele ano do Dia do Fogo, a área atingida na região ali de Corumbá foram 20 mil hectares de destruição e deu aquele escândalo todo. E teve aquela mobilização, a sociedade civil se mobilizando, pessoas que nem tinham relação com o governo. Realmente, quem se mobilizou foi a comunidade como um todo, o governo não tomou providências. E é, o incêndio só foi acabar em setembro com a chuva. Com a chuva. E o mundo inteiro passou a acompanhar o que iria acontecer com o Pantanal. Agora, você imagina que, agora em mês de março de 2023, foi-se autorizado, o governo marcou uma audiência pública para legitimar e legalizar desmatamento de 13 mil hectares. Qual governo? O governo do estado do Mato Grosso do Sul, o Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, Então, marcou uma audiência pública para discutir a autorização de desmatamento em área nativa do Pantanal, e ainda explicado no edital que é para transformar em pasto, gente, em vegetação, né? É então uma coisa que
realmente não tem o menor sentido, né? Sim, então para quem não conhece a área do Pantanal, né, o Pantanal ele não abrange só o Mato Grosso do Sul, abrange também o Mato Grosso, né, uma área do Paraguai, uma área da Bolívia também. É isso, né, Ronaldo? E na É, Argentina tem o Chaco também. e tem o Chaco na Argentina. Então, essa área, eu estou aqui de olhos baixos, porque tem aqui uma anotação, quanto corresponde essa área de 13 mil hectares. Muitas pessoas não sabem, né, o que significa 1 hectare. Então, 13 mil hectares significa, contem os zeros, 130.000.000 metros quadrados, né? 100, 130 milhões de metros quadrados. exatamente. Isso corresponde a 884 estádios do Maracanã. E para quem nunca foi ao Maracanã, né, nós vamos então falar aí para mais próximo a Campo Grande, né? Corresponde a, olha, eu não fiz. O Parque das Nações Indígenas, né? Eu aqui me enrolei, mas 1 mil hectare, ele é um pouquinho mais do que o Parque das Nações Indígenas. Não é 1 mil, né? É 1 hectare, né? Que tem o Parque das Nações Indígenas. Quanto que tem, Ronaldo? Não, deve ter uns 3 a 4 hectares, Não, né? Uns tem 3 a 4 hectares. 1.163 hectares, 876 metros quadrados. Né? Para quem conhece o Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, dá para perceber mais ou menos qual é essa área. O Pantanal hoje, o Pantanal é toda essa área que nós citamos, né, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, né, ele chega até a Amazônia e também nos nossos países vizinhos. Ele tem uma área total de 160 mil quilômetros quadrados. Ele corresponde a mais ou menos quase 4 vezes a área da Suíça. Né? E nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes do vídeo, em 2022, né? Desculpa, 2021, quando houve esse incêndio generalizado no Pantanal, quase uma Suíça inteira foi queimada no Pantanal, né? E 30% do Pantanal queimou. O que isso quer dizer? Que é muito difícil controlar os ataques nessa área tão rica, né? nessa área nativa. Até porque hoje 90% da área do Pantanal está nas mãos de particulares. E eles têm uma prerrogativa, eles podem derrubar até 80% da mata. É isso, Ronaldo? É isso que a legislação permite? Não, se for considerado uma área de preservação, eles não podem fazer isso. O que acontece é que você tem, quando você vai desmatar uma área, você tem que preservar uma outra quantidade proporcional. Aí a proporção, eles vão considerando cada vez mais para pedir autorização de desmatamento a área que já tá desmatada, né? E aí aqui não teve nenhum tipo de negação de pedido de desmatamento durante esses últimos anos de governo. Esses últimos governos não teve uma negação de pedido de desmatamento. Tivemos autuações, tipo assim, o órgão federal foi, autuou, abriu processo, e mesmo assim o órgão estadual atenuou a pena para poder, em relação a quem cometeu infração. Né? Então, aqui está tudo permitido. Né? Não existe. Todos que quiseram desmatar aqui em Mato Grosso do Sul, desmataram. E nós estamos perdendo, né? Não só a questão da biodiversidade, das plantas, dos animais, mas também oportunidades de vida, porque nós estamos perdendo água. Né? Essa região vai virar um deserto. Todo mundo sabe que essa área não é de fácil regeneração. As sementes são altamente especializadas, elas têm que ter todo um ciclo, né? Para poder germinar, né? Então, quando você desmata uma área dessa,
dificilmente você consegue recompor com todas as espécies nativas que existiam anteriormente, devido à combinação de uma planta com a outra, necessidade de uma viver e de outra morrer para poder germinar. Então, você destruir 13 mil hectares de mata nativa do Pantanal significa que nunca mais essa área vai se regenerar. E os impactos decorrentes disso irão acontecer não só na vida dos animais, mas também na minha vida e na sua, que está aqui em Mato Grosso do Sul, porque vai... Sandra, você está aí no Porto, mas quando teve o Dia do Fogo, Mato Grosso do Sul ficou com uma camada, você não conseguia ver o sol, tinha uma cobertura, assim, Foi dia como do se fogo. tivesse, como se tivesse um véu em frente ao sol, né? Ficou o ano inteiro, de dezembro de 2020 a setembro de 2021, você não conseguia ver o sol brilhante, você via uma capa em frente ao sol. E aí as doenças respiratórias aumentaram, e aí você juntou as doenças respiratórias de asma, bronquite, enfisema, com Covid, aí você juntou com privação de alimento, com desemprego, foi um horror, foi um horror. A gente não pode correr esse risco. A gente sabe que aqui já tivemos militantes, né, que defendem o Pantanal. Aliás, eles vivem querendo botar coisas no Pantanal. Um tempo atrás, eles queriam botar usinas de álcool, lembra? Queria botar usinas de álcool. Teve um companheiro nosso que ele ficou tão desesperado com esse processo que ele botou fogo no próprio corpo e cometeu suicídio, né? E isso foi que paralisou o processo de discussão de usina de álcool no Pantanal, né? Aí já tem em Corumbá também a questão da mineração, né? Que também causa muito impacto naquela região de Corumbá, a questão do maciço do Urucum, da extração de minérios, né? E agora vem essa questão de expandir pastagens, né? Numa área que não tem mais como você devastar. Quem assistiu a novela Pantanal na primeira vez, viu que dessa vez, Sandra, o Pantanal já estava seco, né? Você não tinha nem lugares para fazer as tomadas, as tomadas em água em região de inundação. Por quê? Porque não tinha região de inundação, né? Então, é um absurdo se permitir, eu acho assim, é um absurdo se permitir, eu me permitir a pedir para desmatar. Por quê? Isso já revela a minha inconsciência, né? Segundo, revela a irresponsabilidade. Irresponsabilidade ambiental, né? Descompromisso com a vida, né? Então, quando uma pessoa que é proprietária de uma área como essa, da riqueza como é o Pantanal, pede para destruir o Pantanal, ele não tem a possibilidade, o respeito por aquilo que ele tem, né? E não sabe o valor que aquilo tem para a vida de todas as pessoas e para o equilíbrio do mundo, do equilíbrio da ecologia do mundo. Esse, esse, esse Então, não, esse não é um debate, mas eu vou te interromper porque eu acho que quem pede para fazer isso realmente não está nem um pouco preocupado. E não se trata de responsabilidade, se trata de lucro. O que me espanta, na verdade, é o Instituto de Meio Ambiente permitir esse tipo de prática, né, não barrar esse tipo de prática e deixar passar como se fosse uma coisa simples, né? Eu vejo, citei agora a Suíça, né? A Suíça é um dos países que mais é, debate essa questão ambiental, né? E que mais tenta se impor em relação a essa questão ambiental. Mas hoje, e não é indiretamente, não, é diretamente financia esse tipo de prática. O relatório do Greenpeace ele coloca que são 15 propriedades que fornecem para frigorífico, entre outros, financiados pelo Credit Suisse. Ou seja, de um lado falam para os consumidores, ah, sim, mas não, então não consuma carne de área desmatada, né? Os fornecedores não comprem de áreas desmatadas. Mas o capital mesmo, o capital forte e grosso, é quem tem imposto isso, né, Ronaldo? E
E agora eu te pergunto, o que fazer contra isso? O que eu, cidadã, posso fazer? O que as pessoas que assistem ao canal Luz Vermelha podem fazer? Tem aí uma petição, não é mesmo? O que fazer para a gente tentar ter uma solução para essa situação? Nós estamos querendo provocar as autoridades, né? Nós estamos fazendo um documento, as pessoas estão assinando para pedir uma providência imediata. O presidente da República falou: não precisa devastar, derrubar mais nenhuma árvore no Brasil para produzir, né? Então, nós estamos colhendo as assinaturas para levar ao presidente da República essa denúncia, né? Vamos levar à ministra Marina Silva essa denúncia, né? Pedindo providências. E também vai ser necessário pedir uma revisão da legislação, porque a gente está percebendo que essa legislação ela não está resolvendo, né? Estão se usando de uma questão de legalidade, mas na verdade a legalidade ela é ilegítima. A legalidade ela tem que ter legitimidade. Como que eu posso usar um artifício legal de fazer uma audiência pública para destruir uma questão que é uma propriedade natural do mundo e das pessoas, as pessoas dependem desse equilíbrio, desse meio ambiente. Então, nós vamos pedir o questionamento dessa lei em relação ao controle do desmatamento no Brasil, porque isso está completamente fora de controle, né? Estamos percebendo que já existe o golpe dentro da lei. Certo, Não era para isso estar havendo, então nós vamos ter que pedir uma revisão da legislação. Vamos certo. ter que pedir uma revisão. E quando isso, Ronaldo? Então, nós estamos colhendo as assinaturas, os links estão no site O Jacaré, né? E nós vamos levar E na isso na descrição do vídeo aqui terça-feira. do Luz Vermelha também. Isso no Luz Vermelha no nosso vídeo, né? Então, na terça-feira, nós vamos terminar as coletas das assinaturas e nós vamos entrar imediatamente com uma denúncia. Por quê? Porque nós estamos com receio das máquinas começarem a desbravar e derrubar tudo rapidamente, porque eles já conseguiram autorização, né? Entendi. Então, como nós vamos nos mobilizar, pode ser que eles adiantem o processo de devastação. Enchem de máquinas lá, né? Porque o proprietário da fazenda é também proprietário de mineradora, então ele deve ter um monte de máquinas para fazer isso rapidinho. Entendo, entendo. Então vai ser no dia, agora terça-feira, que dia mesmo, Ronaldo? Posso ver. Terça-feira, dia 28, né? 28 de março. É o prazo que a gente está para poder já fazer os protocolos. Então, gente, quem assistiu o vídeo está aqui no link da descrição, nós estamos deixando, né, o link para as pessoas assinarem essa petição. É uma petição importante. O Pantanal é uma área importantíssima para o equilíbrio, né, da humanidade, para a reserva de água. Né? Não adianta simplesmente ficarmos da boca para fora falando que consideramos importante a questão se também nós não nos envolvermos.